Se você procurar sobre a jornada do herói na internet, é quase certeza que você vai encontrar alguém citando Joseph Campbell e falando que a jornada do herói, ou monomito, foi criada no livro O Herói de Mil Faces. É aí que você sabe que essa pessoa só está pesquisando na internet e repetindo. Por quê? Porque ninguém leu O Herói de Mil Faces. Sabe por quê? Porque O Herói de Mil Faces é um livro que fala umas coisas tipo: o marido fracassado revela aqui, com uma inocência verdadeiramente prodigiosa, que em lugar de dirigir suas energias espirituais para o amor e para os problemas do casamento, permanecia nos recessos secretos de sua imaginação na situação dramática nos dias de hoje ridiculamente anacrônica do seu primeiro e único envolvimento emocional, a situação do triângulo tragicômico da infância, o filho contra o pai pelo amor da mãe. Sem brincadeira, isso é página 17, não é nem a parte tensa do livro. Isso aqui é a terceira página do prólogo. O livro mesmo nem começou ainda. Então de onde você aprende a jornada do herói? O Herói de Mil Faces foi publicado em 49. Em 2007, esse cara chamado Chris Vogler publicou A Jornada do Escritor, que é basicamente um livro para quem não aguentou ler O Herói de Mil Faces. Tipo eu, e é por isso que eu vou fazer esse vídeo. O conceito da jornada de herói sempre me interessou bastante. Quando eu estava navegando pela interweb, eu me deparo com esse post em um fórum falando sobre a jornada do herói em Dragon Ball, e sobre como o Akira usou desse conceito com Gohan muito mais do que com Goku. Então vamos falar sobre isso. Se você pesquisar na internet sobre a jornada do herói, vai inevitavelmente achar essas imagens que se parecem com um relógio, divididas em tópicos, como o chamado para a aventura, o descobrimento do novo mundo, a recompensa e etc. Mas enfim, vamos falar sobre cada pedaço dessa jornada e mostrar como a jornada do herói se encaixa perfeitamente na história de Gohan até o finalzinho da saga Cell. O mundo comum. Esse aqui é o primeiro ponto da história, o primeiro ponto do primeiro ato, mas também é o ponto em que a história deve ser finalizada. O personagem começa e termina aqui. Em Dragon Ball para Gohan, é representado como o tempo em que a Terra estava em paz antes da chegada dos Saiyajins. Aqui é onde Gohan vive sua vida normalmente como qualquer pessoa. Ele estuda, ele brinca, ele pesca com seu pai, até que a ameaça chega. Então nós temos o chamado para a aventura. Após a batalha contra Raditz, já é sabido que a Terra vai ser atacada por outros 2 Saiyajins em um ano. E nesse momento, o protagonista da história, no nosso caso Gohan, é forçado a sair de seu mundo comum para entrar em uma aventura. Mas, junto com o chamado para a aventura, vem a recusa do chamado. Nesse ponto, o Gohan sabe da ameaça que vem, sabe que seus familiares e amigos seriam mortos, mas mesmo assim ele se acha fraco, incapaz de proteger as pessoas, e acha que talvez ele não seja a melhor escolha para proteger a Terra, mesmo que já se tenha visto que ele tem um poder oculto gigantesco. Mas é nesse ponto que a situação muda, por causa da presença do mentor. O mentor ou mentora é alguém que vai ajudar o protagonista, e quando eu falo ajudar, eu estou falando ajudar em qualquer sentido, seja dando a ele uma espada para matar um monstro, ou ensinando ele uma técnica para enfrentar 2 alienígenas. É ele quem guia o herói, porque ele já passou por tudo isso, ou pelo menos ele entende um pouco sobre como o herói se sente. E para Gohan, o mentor dele é o Piccolo. A ajuda sobrenatural, que também entra no tópico do mentor, para Gohan também vem com um grande patriarca, que dá para ele um aumento de poder inimaginável. E agora que o herói está forte, ele cruza o primeiro limiar. Esse aqui é o limite entre a situação confortável que o herói vivia e um novo mundo cheio de mistérios e aventuras, que ele desconhece completamente. E parando para pensar, será que tem algum mundo em que o Gohan foi, que era misterioso e desconhecido, e ele foi para lá junto de poucas pessoas para enfrentar um inimigo que ele nem sabia a força? Não faço a menor ideia, porra. Óbvio, Namekusei, caralho. Mas o primeiro limiar de verdade de Gohan é no treinamento com Piccolo, quando ele fica sozinho na selva. Esse é um ponto em que o Gohan sai da vida confortável que ele vivia no colo da Tite para ter que bater em dinossauro para ter o que comer. E após cruzar o primeiro limiar, ele entra no ventre da baleia. Nessa fase é onde o nosso herói enfrenta testes. Por exemplo, ele luta com Goku para virar o Super Saiyajin. Ele faz aliados, como por exemplo Dendê na saga Freeza, e ao mesmo tempo faz inimigos, como Freeza e Cell. E depois que ele passa por esses testes, depois que ele ganha amigos e depois que ele ganha inimigos, ele se aproxima da caverna. E nesse ponto, o herói passa a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente do que quando ele começou sua jornada. O Gohan atinge esse ponto em 2 momentos. Um menos grave, quando ele enterra os Namekuseis, percebe a crueldade de Freeza, e o ponto máximo, que é quando ele tem sua conversa com o Android 16. Isso, na minha opinião, é o ponto culminante do personagem do Gohan. Ele sai de uma criança inocente, passa pela dureza da vida,
perde um pouco da inocência ao ver seus amigos, Piccolo e mais tarde os Namekuseidins serem mortos, e como em toda história de herói, o protagonista percebe que o mundo não é tão amigável quanto ele havia imaginado. E após ele ter esse devaneio de que o mundo não é as mil maravilhas, ele enfrenta a provação suprema. Aqui é onde o nosso herói enfrenta seu maior desafio, aquele que deve ser combatido com tudo que ele aprendeu durante toda essa jornada. E para Gohan, esse é o momento de enfrentar Cell. Esse é o momento em que o protagonista pode perder algo muito importante para ele e questionar se ele mesmo foi culpado por isso. Em Dragon Ball, esse momento acontece quando o Gohan não mata Cell e depois vê seu pai sendo morto por causa da responsabilidade dele. Depois de enfrentar a provação suprema e obviamente vencer, temos a recompensa. Aqui Gohan consegue derrotar Cell e percebe que seu trabalho foi concluído, então a Terra está em paz. E o último passo é o retorno para casa. Mas não o mesmo retorno. O herói não consegue esquecer do que ele passou e nem mudar quem ele se tornou. Ele tem o seu retorno para o mundo comum, mas ele está transformado. O Gohan percebeu que com a morte de Goku, ele seria o defensor da Terra. Ele ainda é um garoto, mas ele entende que tem responsabilidades, tanto que ele volta a estudar, ou seja, ele retorna à vida comum que ele tinha lá no comecinho, mas ao mesmo tempo ele combate o crime usando seus poderes gigantescos. Óbvio, a jornada do herói não é um conceito seguido à risca, existem pontos não utilizados e pontos adaptados. Por exemplo, na jornada de Gohan, nós temos um ponto chamado a cicatriz do herói. Esse é o momento em que o herói acha que pode enfrentar o mundo inteiro, mas então ele sofre um grande baque. Em Gohan, isso é bem representado quando ele tenta lutar contra Rikumi, das Forças Especiais Ginyu, e tem um pescoço quebrado. Ele quase morre porque ele acha que ele do nada ficou muito poderoso e pode enfrentar qualquer um. E como eu disse, a jornada do herói é um conceito. É usado em muitos protagonistas, inclusive em Goku, como o chamado para aventura, sendo a Bulma falando sobre as esferas, o mentor sendo o Mestre Kami, o Sr. Kaiô, o Easy, etc. E a aprovação suprema sendo Freeza, Majin Buu e Moro. E não tô falando do juiz, porra. Se você quiser fazer um exercício criativo, é possível sintetizar o que Campbell disse em 4 fases: a manipulação, a competência, a performance e a sanção. A manipulação consiste em algo que o personagem faz que induz outro a fazer alguma coisa. Em Dragon Ball, por exemplo, quando Raditz captura Gohan, ele obrigatoriamente faz Goku ir resgatar seu filho. A competência vincula-se a quem sofre a manipulação. É a busca do protagonista por adquirir um poder ou conhecimento que vai permitir que ele consiga realizar seu objetivo. Goku, quando morre, ele vai treinar, ele não fica parado, sentado, pensando, nossa, como eu vou derrotar o Vegeta. É a busca do protagonista por adquirir um poder que faz ele aprender a Genkidama e o Kaioken, e ele só consegue derrotar Vegeta e Nappa por causa disso. E depois nós temos a performance, que é guiada pela competência. Abre aspas. Nessa fase, há em geral uma relação de perda e ganho. Quando alguém ganha uma coisa, outro perde. Fecha aspas. Goku aprende uma técnica ou consegue desenvolver uma transformação justamente para enfrentar um inimigo que é uma ameaça não só para ele, mas frequentemente para a humanidade. E por fim, nós temos a sanção. Em Dragon Ball, para Goku, a sanção é simplesmente ter vencido o oponente. Porém, é importante lembrar de uma das características do personagem: o gosto pela luta. Portanto, a sanção é o castigo ou a recompensa que o herói deve receber no final da performance dele, no final da jornada que ele fez. No caso de Goku, a sanção que ele recebe é o fato de conseguir derrotar alguém que é mais forte do que ele. Esse é o objetivo dele, é isso que motiva ele. Então, quando ele consegue derrotar alguém mais forte que ele tem um motivo para treinar de novo e superar novamente seus limites. Enfim, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de gravar esse vídeo, porque eu acho esse um tema muito interessante. O canal que eu usei aí o vídeo no primeiro minutinho se chama Raoni Marx. Lá no canal dele ele ensina várias técnicas para criar histórias, ele também é um ótimo desenhista. Se eu não me engano ele já trabalhou no Irmão do Jorel também, então vão lá no canal dele, assistam os vídeos dele, é muito bom, eu recomendo pra caralho. E eu acho que é basicamente isso. Tchau!